nasce a possibilidade de alguém, vamos dizer assim, entre aspas, mais independente a esse núcleo duro do Vorcaro e que poderia dizer muito bem muita coisa que comprometeria muita autoridade, muita gente graúda dentro do poder ou dos poderes da República. O relatório, ele não só menciona o ministro Alexandre de Moraes, como eu diria que é quase que um dossiê sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, ou não devemos de maneira alguma tirar a palavra Magnitsky do vocabulário, muito pelo contrário. Surge uma denúncia escandalosa contra Flávio Dino. Gente, é mais um escândalo gigantesco aparecendo na conta do ministro Flávio Dino. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Estados Unidos prometem anunciar em breve decisão sobre tarifas no Brasil. Representante comercial afirma que negociações continuam, mas admite que Washington e Brasília ainda mantêm divergências. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos deve anunciar nos próximos dias uma decisão sobre a proposta de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. A informação foi confirmada nesta quinta-feira 9 pelo representante comercial norte-americano Jameson Greer. Ele afirmou que Washington continua negociando com o Brasil, porém reconheceu que os dois países ainda não chegaram ao entendimento sobre questões comerciais. Nos últimos dias, representantes de empresas e entidades dos dois países participaram de audiências públicas para pedir ao governo norte-americano que desista da cobrança adicional sobre produtos brasileiros. Inclusive, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro participou de uma dessas audiências para pedir que a tarifa não seja imposta. André Mendonça autoriza a operação contra publicitário ligado a Daniel Vorcaro. É isso mesmo. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o publicitário Thiago Miranda, apontado como aliado do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, por suspeita de participar de um esquema de intimidação contra a jornalista Malu Gaspar, colunista do O Globo, além de outras pessoas consideradas obstáculos aos interesses do grupo investigado. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Olha só, é urgente. Acabou de sair na imprensa que a Polícia Federal fez hoje uma busca e apreensão na casa do publicitário Thiago Miranda, ex-sócio do Léo Dias e homem usado pelo Daniel Vorcaro para fazer coisas de embrulhar o estômago. Era uma máquina que ele movimentava junto com Vorcaro, uma máquina de comprar influenciador, de atacar o Banco Central e de destruir jornalistas. Eu vou te mostrar agora, em detalhes, como essa nova operação da Polícia Federal alcançou esse Thiago Miranda e como isso pode trazer consequências importantes e graves para o caso Master. Segundo o Estadão, a Polícia Federal identificou o Miranda como intermediário entre Vorcaro e influenciadores para atacar o Banco Central depois que havia, enfim, aquele risco de liquidação do Banco Master. Lembra-se daquela história? Pois bem, foi ele que então saiu atrás de influenciadores de direita para comprar a opinião desses influenciadores. Isso foi denunciado por influenciadores da direita e com isso o plano dele foi por água abaixo. Mas não foi só isso que ele fez. Ele também foi atrás de jornalistas como a Malu Gaspar. A gente relatou isso, descreveu em detalhes aqui no canal, que ele tentou comprar também a Malu Gaspar com um contrato de R$120 mil mensais, mais R$1,5 bilhão de bônus. Esse contrato foi negociado com esse Thiago Miranda, que tentou, repito, comprar a Malu Gaspar. Foi ele, então, que disse, por exemplo, coisas como a Malu Gaspar, vamos revirar a vida dessa mulher, vamos encontrar alguma coisa, e acabou não encontrando nada. No caso do Lauro Jardim, a Polícia Federal também apura um plano para simular um assalto e agredir o jornalista, dinheiro
podre montado para fazer uma fábrica de opinião, calar repórteres e atacar o Banco Central. Portanto, ele pode não só estar relacionado com essa compra, essa intermediação do Vorcaro, como até mesmo com planos do Daniel Vorcaro para calar jornalistas, não apenas com grana, mas também com agressão. Meus caros, a coisa é séria, a coisa é importante e a gente precisa ficar atento aos desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Seja porque esse personagem é importantíssimo, é o elo entre o Vorcaro e a mídia, é o elo entre Vorcaro e tudo o que nós sabemos até agora do que o Vorcaro tentou fazer ou fazer colar sua narrativa na imprensa, como também esse Thiago Miranda pode ser o próximo delator, ou pode ser, enfim, um delator. Porque nós até agora, vamos deixar isso claro, não tivemos um delator sério. Todo mundo fazia parte de um núcleo duro relacionado ao caso Master, ao Daniel Vorcaro, às autoridades da cúpula do Poder Judiciário, que ninguém quis falar. Nem o ex-presidente do BRB quis falar, nem o próprio Vorcaro quis falar, até agora ninguém quis falar. E o sicário que poderia falar não está mais aqui, como a gente sabe. Sabe-se lá se ele realmente deu fim à sua vida ou deram fim à vida dele. O fato é que o Thiago Miranda, aparecendo agora como um personagem a ser buscado e alcançado pela Polícia Federal nessas operações, nasce a possibilidade de alguém, vamos dizer assim, entre aspas, mais independente a esse núcleo duro do Vorcaro e que poderia dizer muito bem muita coisa que comprometeria muita autoridade, muita gente graúda dentro do poder ou dos poderes da República. Então, eu creio que essa operação a respeito desse Thiago Miranda não só quebra a perna desse braço de mídia do Vorcaro, como também, e sobretudo, nasce ou faz nascer a possibilidade de que a gente tenha, enfim, um delator para nós, um delator para chamarmos de nosso, um delator que realmente possa contribuir, porque não pertencia, repito, a esse núcleo duro do Vorcaro, esse núcleo negocial, esse núcleo que operava junto dele tão proximamente. Vamos aguardar e eu peço que vocês deixem aqui o seu comentário, se inscrevam no nosso canal, né? Façam parte aqui da nossa comunidade e vamos seguir atentos. Eu vou acompanhar todos os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal e vou trazer informações aqui para vocês. Ivan, em relação ao prazo que foi concedido ontem no processo, eu, no meu entendimento, eu sei que preciso fazer uma pergunta, mas eu vou colocar isso porque eu acho pertinente. No meu entendimento, só foi concedido uma dilação de prazo. Não vejo vitória ou derrota, né? Simplesmente a gente tem uma juíza no processo da Flórida sendo imparcial. E a gente, no Brasil, aqui a gente perdeu um pouco do nexo, né, de um juiz imparcial. Mas o que eu acho importante? Então vamos enfatizar aqui, houve a menção clara, não somente à Justiça Brasileira, mas ao ministro Alexandre de Moraes neste relatório. E por que isso é importante? Porque nós temos ainda a possível volta da Magnitsky, se for ainda constatado que as violações permanecem e que ele continua sendo um violador de direito humano e violando a lei, a legislação americana, né? Talvez isso seja de suma importância. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, se eles realmente mencionam, né, ipsis liter, o ministro Alexandre de Moraes, e o nosso entendimento aqui em relação à volta, né, da Magnitsky, ou falar novamente da Magnitsky, que eu acho que o pessoal está até traumatizado com esse nome dessa lei americana. Olha só, boa tarde, doutora Fabiana. Então, sim, aliás, o relatório, ele não só menciona o ministro Alexandre de Moraes, como eu diria que é quase que um dossiê sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, pressionando as big techs americanas, as empresas americanas, principalmente ali na era Biden 2022, 2023, mas ele continuou depois disso. Esse relatório também cita, né, o embate que ele teve com o empresário Elon Musk, por conta da empresa X, e vai chegar em casos menores, de que, aliás, são tão importantes, né, mas menos conhecidos da opinião pública. Então eles estão juntando tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes decidiu em termos que consideram aqui, que é considerado pela Comissão de Justiça como um ataque à liberdade de expressão. E alguém pode perguntar, tudo bem, mas e essas ações
muitas dessas ações foram tomadas no Brasil, mas pressionando empresas americanas. Se tem uma coisa que eu aprendi, doutora Fabiana, é que americano não gosta de ser pressionado. E justamente essas empresas bateram na porta da Casa Branca depois que o presidente Trump assumiu o poder, dizendo: olha, o Biden não fez nada pela gente, nós estamos perdendo dinheiro no Brasil, estamos perdendo espaço para a concorrência, por exemplo, do TikTok, que é chinês, precisamos fazer alguma coisa. Além disso, ele, não contente em dar ordens internas ali dentro do Brasil, ele começou a emitir ordens para derrubar perfis de pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos e cidadãos americanos. Isso resultou no quê? Na seção 301, em parte dela, né? Na seção 301, estamos caminhando aí para os capítulos finais, e também nesse relatório. Olha, doutora Fabiana, não é impossível, ou não devemos de maneira alguma tirar a palavra Magnitsky do vocabulário. Muito pelo contrário, relatórios como esse, ações como a do Rumble, as derrotas, e aqui acredito que a doutora vai concordar comigo, a gente pode falar de derrota do ministro Alexandre de Moraes na Itália, na Espanha, na Polônia, na Argentina teve um caso também, enfim, tudo isso vai somando, né, esse enorme dossiê sobre o ministro Alexandre de Moraes, que pode resultar ou na Magnitsky ou em outras sanções pelos Estados Unidos e também, ainda está longe, mas também pela União Europeia, uma vez que ele colecionou essas derrotas aqui no velho continente. Gesiane, eu devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta. Oi, Ivan, muito boa tarde para você. Bom, com relação a esse relatório produzido pelo Comitê do Judiciário da Câmara lá dos Estados Unidos, eu queria saber do ponto de vista prático, né? Porque nós já temos aí vários apontamentos, esse processo das plataformas americanas contra o ministro Alexandre de Moraes, e nesse relatório específico que nós estamos falando agora, eles criticam não só as decisões do ministro Moraes sob o ponto de vista de que a soberania de americanos estaria sendo ameaçada, como também falam sobre interferência nas eleições aqui do Brasil por meio dessa censura. E em 2022, nós vivemos isso, né? Nós, jornalistas, não podíamos falar de diversos assuntos sob a justificativa de que poderíamos estar sendo processados, né? Associar, por exemplo, o PT ao crime organizado não podia, né? Então, assim, esse é só um dos exemplos. Hoje, por exemplo, se você digitar numa plataforma de rede social fora Lula ou fora Moraes, o seu comentário é ocultado. É só fazerem o teste aí, né? Lá naquele aplicativo que é voltado mais para fotos. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Um relatório como esse, por exemplo, que fala em interferência nas eleições aqui no Brasil, isso pode impactar do ponto de vista dos Estados Unidos, talvez nem reconhecerem o resultado das eleições, caso o candidato à reeleição, que parece ser o beneficiado diante dessa censura, ser reeleito pelas nossas urnas eletrônicas aqui no Brasil, pode haver essa consequência de um não reconhecimento das eleições aqui no Brasil por parte dos Estados Unidos, e o que isso significa na prática? Olá, Berenice, sempre muito bom também acompanhar as notícias aí de Brasília com você. Olha, a possibilidade disso acontecer é muito remota, mas ela existe. A gente tem precedentes recentes, né? O governo Biden, o governo de esquerda, não reconheceu, por exemplo, a eleição de 24 na Venezuela e do Maduro, devido às fartas evidências, né, de que o pleito não correu normalmente. Vamos colocar nesses termos, né? Agora, recentemente, o governo americano vem fazendo uma pressão enorme em cima do Gustavo Petro para que ele reconheça, aqui a situação ao contrário, né, o resultado das eleições colombianas. Então, sim, diante deste cenário, o governo americano está acompanhando o que acontece no Brasil. Está aqui, eu não vou brigar com os fatos, né, como ensina o nosso mestre Augusto Nunes, o próprio Comitê de Justiça da Câmara fazendo uma publicação como essa lá nos Estados Unidos. Agora, o meu entendimento, Berenice, é que o governo americano ele passe a avaliar a partir de agora, principalmente no processo eleitoral, que se não me engano começa dia 5 de agosto, né, 6 de agosto, até o dia da eleição de primeiro turno e depois de segundo turno. Então, se nós tivermos medidas como essa, por exemplo, como foi em 2024,
durante o período das eleições municipais, que a rede social X ficou fora do ar aí no Brasil por aproximadamente um mês, inclusive com ameaça de derrubada do VPN, coisa de regime mesmo, né? Se tudo isso se repetir, eu acredito que existe assim uma pressão americana no sentido de não reconhecer o resultado das eleições, ou pelo menos de corrigir, digamos assim, a forma como as questões estão sendo administradas. O governo americano, a gente precisa deixar isso bem claro, não tem a menor intenção de interferir diretamente ou indiretamente no processo eleitoral brasileiro. Agora, também não pode acontecer tudo aquilo que aconteceu em 2022 ou 2024, como eu citei no caso do X. Qual é a grande diferença para 2022 em relação agora, 2026, não só no contexto americano, mas no contexto mundial como um todo? A União Europeia, países da União Europeia, em 2022, fecharam os olhos para o que estava acontecendo no Brasil também. Tá? A gente teve uma grande complacência dos países europeus em nome da democracia, o Lula se apresentou como candidato da democracia, etc. Bom, isso não está mais acontecendo. Jornais europeus, nós reportamos aqui no último ano, a audiência é testemunha, quantos artigos críticos a Lula, a sua política e também questionando o seu apreço pela democracia. Então, o cenário internacional como um todo mudou muito desde 2022 e a gente espera, então, que agora em 2026 essa pressão internacional vinda dos Estados Unidos para que o pleito ocorra normalmente surta o efeito que a gente espera e que a vontade do povo prevaleça nas urnas. Gesiane, devolvo para você. Surge uma denúncia escandalosa contra Flávio Dino. Gente, é mais um escândalo gigantesco aparecendo na conta do ministro Flávio Dino, que acabou de ser acusado em plena tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão de chantagear e ameaçar políticos. Pra quê? Pra vencer uma queda de braço no reduto eleitoral dele. Se bem que ministro nem tinha que ter reduto, né? Vem comigo que eu vou te explicar essa história. Primeiro, quem que é quem nessa história? Porque isso importa. O Flávio Dino, antes de ele vestir a toga ali de ministro do Supremo, ele foi 2 vezes governador do Maranhão. Quem faz a acusação contra ele agora é o deputado estadual Iglesio Moisés. Ele é lá do PRD do Maranhão. E a raiz da briga, gente, é digna de uma novela. O Carlos Brandão, que é o atual governador do Maranhão, foi vice-governador do Flávio Dino e governou o Maranhão ao lado dele nos 2 mandatos. Era um tipo carne e unha. Quando o Dino aí subiu para o Supremo, o Brandão assumiu o governo, criou asas, voou sozinho e os 2 romperam feio. Agora, com a eleição de 2026 na porta, os 2 disputam quem manda no estado. Olha aqui o que foi que o deputado disparou da tribuna, segundo publicou o jornal aqui, o site O Antagonista. Não é normal que seja na base da chantagem. Quem está falando aqui é o Iglesias Moisés lá, aquele deputado estadual. Olha o que ele disse. Não é normal que seja na base da chantagem. O que se repudia é o que o Flávio Dino faz no estado do Maranhão. Chantagear políticos, ameaçá-los para tentar alcançar o objetivo que ele tem, que é derrotar Brandão. Foi o que diz aí o Iglesio. Quer dizer, a acusação é que um ministro do Supremo estaria usando o peso da toga para fazer política miúda, para derrubar desafetos na própria terra. Gente, isso aqui é uma acusação gravíssima. O deputado, é claro, não apresentou nenhum documento ou prova. Esse tipo de coisa acontece nos bastidores. Ele apenas fez a denúncia da tribuna e aí o gabinete do Flávio Dino, evidentemente, nega. Afirma que o ministro não se mete em política local desde 2023. Mas tem um detalhe que o próprio antagonista aponta e que não dá para varrer para debaixo do tapete. Confere aqui. O rompimento também se refletiu na esfera judicial, com ações de aliados de Dino levadas ao STF envolvendo disputas políticas e administrativas do Estado. Ou seja, as brigas de poder do Maranhão elas foram parar justamente no Supremo, o tribunal onde Dino atua. Prova da chantagem não tem, mas fumaça da mistura entre toga e política tem, e não é pouca. É aqui que mora o problema de verdade. O ministro do Supremo, ele tem que ser a pessoa mais equidistante do país. Ele tem que estar acima da briga política, ainda mais na terra em que ele mesmo governou. Quando o ministro é acusado na cara dura de fazer política de cacique, usando o cargo mais alto da justiça como instrumento, quem sai esfarelada é a confiança no próprio Supremo, no próprio Judiciário.
E olha que nem foi a oposição do governo Lula, nem foi a direita, que é sempre perseguida pelo STF, que levantou isso aqui. Foi gente de dentro da política maranhense. E não para aí. A Constituição, no artigo 95, proíbe expressamente qualquer juiz, isso inclui ministro do Supremo, de fazer atividade político-partidária. E a lei de impeachment, ela vai além. Ela lista isso como um crime de responsabilidade de ministro do Supremo. Ou seja, se ficar provado que o Dino usou a cadeira de ministro para chantagear político e ganhar a eleição, não foi gafe, foi crime que pode custar o cargo dele. E quem pode botar um freio e responsabilizar um ministro do Supremo que passa dos limites, você sabe, é o Senado. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!